formação que presidirá o trabalho da rumo ao século XXI agora. Para esta sessão magna, é com gratidão que convoco um homem fora do comum, um engenheiro, administrador, educador, que dedicou toda a sua vida à educação, formação e aperfeiçoamento profissional em nosso Estado e país. Convoco, pois, Dr. Roberto Guimarães Boclin, diretor regional do Senai, Rio de Janeiro, para a presidência dos trabalhos dessa Conferência Magna. Como conferencista, é com orgulho que convoco um homem trabalhador, sindicalista, economista, administrador, a quem tive o prazer de conhecer há vários anos atrás e que, sob todos os aspectos, dignifica de forma maior a pasta que dirige. Para o nosso reconhecimento a este homem, a esse conferencista, convoco o excelente senhor ministro do Trabalho, Walter Barelli. Posta à mesa, passo a palavra ao presidente da mesma, Dr. Roberto Guimarães Boclin. Senhoras e senhores, boa tarde. Para nós um privilégio especial recebermos neste momento a presença ilustre do excelentíssimo senhor ministro do Trabalho, Walter Barelli, para apresentar a Conferência Magna de encerramento deste congresso, cujo título é Rumo ao século XXI. Abrindo esta importante oportunidade que todos vão certamente enfrentar neste momento, eu diria que o tema, por si só, é fascinante. Estamos diante de novos paradigmas, os paradigmas da microeletrônica e da informação. Estamos diante das descobertas científicas que cada vez aproximam mais a ciência e a religião. Estamos diante das transformações sociais que acontecem em todo o mundo de forma surpreendente. Enfim, o século XXI nos aceita como se estivéssemos, de fato, no ponto de transição apregoado por I Ching. Tudo isso nos enche de ansiedade e de expectativa diante dessa presença ilustre do ministro Walter Barelli, que tem a seu cargo, neste momento, nos antecipar que caminhos são esses que vão nos levar rumo ao século XXI.
Por tudo isso, é com grande prazer e com grande emoção que passo a palavra ao excelentíssimo senhor Ministro do Trabalho, Walter Barelli. Excelentíssimo senhor Roberto Boclin, presidente desta sessão, senhores e senhoras da direção de conselhos e sindicatos de administradores, participantes deste grande congresso, representantes internacionais. Quando eu recebi o convite para aqui estar presente e vi o título dado para essa conferência de encerramento, primeiro eu fiquei muito satisfeito pelo convite, pela oportunidade, mas ao mesmo tempo percebi que a tarefa era grande demais, no sentido de divisar rumos para o futuro. Estamos numa trajetória feliz, nós todos, que vivemos a reconstrução do mundo, vivemos o fim das certezas, vivemos as transformações porque passa o trabalho, porque passa a administração, porque passa o processo produtivo. E olhando para trás, nós percebemos quanto já andamos e quanto deixamos de perceber. Quando eu li rumo ao século XXI, o que fazer agora, a tarefa me pareceu possível. Discutir os passos de hoje, porque quem faz é que planeja, quem faz é que vai estabelecendo suas metas. Nestes dias, todos aqui tiveram a satisfação de verificar como a sociedade está se transformando com novas formas de organização. Viram tendências, megatendências, que se transformam em propostas de nova organização, em que nós ressaltamos a descentralização, a necessidade de ilhas de eficiência, em que nós procuramos um sistema gerencial novo que seja de alta responsabilidade, em que nós vemos outras ciências ajudando a compreender o mundo, quando a linguística nos mostra que é através da comunicação que se age. Então, é através dos nossos atos de fala que nós transformamos o mundo e que nós tornamos possível, nas rupturas normais ou nas rupturas provocadas no processo produtivo, no processo organizatório, nós tornamos possível aquele sonho schumpeteriano de a inovação criadora, a destruição criadora, a superação dos mitos.
os termos desta última década levam, quando discutimos a questão da qualidade, da produtividade, a incorporar a questão da eficácia, a questão da eficiência e criar termos novos, como a questão da efetividade, palavra que não existia ainda no dicionário do técnico, no dicionário do planejador, no dicionário do organizador. Agora, mais profundas ainda são essas transformações no mundo do trabalho. Estamos tendo um novo paradigma organizacional em que as relações capital-trabalho são completamente diferentes, inclusive de sonhos e de superações de sonhos, de utopias e de superação de utopias que no passado foram feitas. E isso vai exigir uma outra forma de participação. A palavra mais repetida, talvez, este ano, tenha sido a questão da cidadania. O mundo se muda à medida que as pessoas forem todas elas senhoras dos seus direitos, através de novas formas de contratação, de novos contratos sociais, não necessariamente novos contratos de trabalho. Tudo isso acontecendo no mundo social, no mundo da empresa, e ao mesmo tempo uma nova ordem chamada de globalização, que estabelece parâmetros diferentes no caminho da divisão internacional do trabalho. Bem, mas sobre todos esses temas, já houve consensos, já houve debates durante os dias desse congresso. Agora, se essas são as tendências, se esse é um mundo novo, não sei se é admirável, certamente sim, admirável, como criar viabilidade para essas coisas todas? Aí eu peço licença para trazer esses temas para a realidade do Brasil, trazer todo esse elenco de realidades para o nosso campo, aquilo que é possível fazer. Quando olhamos o século XXI, nos parece promissor ou nos parece distante, se determinadas questões não forem enfrentadas desde já, mas é necessário buscar uma trajetória para que a concretização desses projetos seja efetiva num país que é aquele em que realizamos e vivemos todas essas transformações. Então, há uma ideia de um deve ser. Agora, como isso pode ser à medida que, como profissionais, devamos enfrentar esses assuntos? Vou pedir também mais uma licença. As empresas, certamente, grande parte delas, estão preparadas e estão enfrentando no seu âmbito, no seu espaço,
esses desafios de transformação. Agora, a minha proposta é começar uma reflexão como enfrentar isso num país com todas as carências que este país tem e com todas as potencialidades que este país oferece. Nós, quando pensamos na eficiência, na eficácia, num sistema de alta responsabilidade, como país, há 1 ano e 1 semana atrás, nós demos uma resposta. Foi o primeiro impeachment de presidente que aconteceu no Concerto das Nações. Outros foram tentados. Este país conseguiu construir, e no início do ano passado, todos achavam que era mais um projeto que não teria continuidade. Mas ele mostra que é aquele sentido de buscar que o cidadão passe a prestar contas sobre seus atos, principalmente o cidadão eleito para o principal cargo, isso se tornou possível através de uma grande mobilização social em que certamente nós todos estivemos envolvidos. Os outros problemas continuam. Nós somos um país ainda com 32 milhões de famintos, um país com uma taxa de inflação somente este ano já de mais de 1000%. Somos um país com 8 milhões de desempregados, somos um país com grande potencialidade em termos das organizações industriais já operando no território. Somos um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Somos um país com uma grande quantidade de analfabetos e assim por diante. Como enfrentar o futuro que nós ficamos perquirindo nesses últimos dias com esse quadro? Como começar o século XXI a partir de agora? Uma das grandes questões, e trago na forma provocativa, há um país muito particular em termos de proposta hoje. Este país, o nosso país, ele está crescendo em termos de produto interno bruto, em termos de desempenho de praticamente todos os setores industriais, está em condições de repetir as suas melhores safras de grãos, tanto neste ano como no próximo ano, está conseguindo dar passos em termos de retomada de alguns direitos para o conjunto da população. Agora, ele está imerso na realidade da última década antes do século XXI. Está apresentando, no panorama mundial, uma situação sui generis. Crescer com inflação. Certamente,
É esta a regra e não é este o desejo. Agora, em relação ao conjunto dos demais países, ele consegue, através de um setor privado, saneado, que já adota todas as novas técnicas, ou que tende a adotar todas as novas formas de organização previstas para o próximo século, ele vai conseguindo resolver problemas, pelo menos na esfera da produção, que são certamente um escândalo para o resto do mundo. Ao chegar há exatamente um ano a uma equipe de governo, eu só trazia uma certeza, é que nesse mundo moderno você pode trocar os recursos políticos, econômicos, tecnológicos, organizativos entre si. É possível construir uma boa realidade política usando recursos econômicos. Essa não tem sido muito a nossa experiência. Quando nós usamos os recursos econômicos, nós estávamos com um péssimo panorama político. Me refiro ao período dos governos autoritários. Agora, é possível fazer o inverso. É possível usar recursos políticos para se conseguir avançar em termos econômicos. Quais os recursos políticos usados e que podem ser, de alguma forma, mapeados nessa trajetória de um ano? Os recursos políticos foram a estabilidade das regras, a não repetição de erros do passado, dos pacotes, a ideia de que o setor privado, saneado, pode caminhar com suas próprias pernas e pode dar respostas. Então, usar o pouco de tranquilidade que vem de uma grande conquista coletiva, que foi a mudança de governo, e fazer, num período de transição, um caminho de diminuir, pelo menos, as agruras. É possível usar recursos organizativos para resolver problemas econômicos. A ação pela cidadania contra a fome mostra um país civilizado, com valores importantes, como o valor da solidariedade, e esse país está criando uma trajetória, buscando uma trajetória, primeiro na solidariedade geral, que parece até assistencialista, mas que para todos os que estão se envolvendo, dedicando a sua vida a esse projeto, por trás está a busca de uma mudança de trajetória, da construção de um país solidário, mas um país que, na solidariedade, deve resolver o problema, primeiro o essencial, o problema da fome, mas para resolver estruturalmente esse problema, vai buscar, na segunda fase da campanha, a busca do emprego, a busca da distribuição de renda, a busca de um tamanho de mercado
que será maior e plataforma para um relançamento desta economia, agora como uma economia grande, uma economia de massa. Aí já estou sonhando. Aí já estou no século XXI. Agora, a trajetória está sendo feita. Rumo ao século XXI, o que é possível fazer agora é usar os recursos disponíveis. E eles existem, eles são dessa qualidade. Recursos organizativos, recursos políticos, recursos tecnológicos. Aos poucos nós vamos descobrindo e criando viabilidade para sair de uma ditadura em que só o econômico era capaz de resolver a incerteza do futuro. Esse país não tem modelo econômico mais, deixou de ter. As suas elites não pensaram, e isso nós sabemos, o diagnóstico é claro. Quando o econômico se transformou em insolúvel, porque passou a ser uma proposta de combater o curto prazo, passou uma prova, e isso transformou nós todos em gerentes do dia, daquele dia, né? A inflação nos transforma em preocupados com cada dia e não com o mês, o ano, o próximo século, né? Então, o econômico esgotou, e as propostas, quando existem, são propostas para resolver o dia, a semana, o mês, podem inclusive dar um basta a essa desordem. Algumas já foram tentadas, mas porque nunca tem continuidade. Porque para resolver o problema de hoje, nós temos de ter uma trajetória, devemos ter uma meta, devemos saber aonde que queremos chegar. Então, a grande questão que se colocou logo no início era essa: como usar as reservas que este país tem, e mostra que tem abundância, para todo ele ser reconstruído. E os dois exemplos dados mostram que isso é possível. Agora, como diminuir as incertezas do futuro? Nesse planejamento de cada passo novo, e sabendo que as tendências dos demais países, em termos econômicos, estão num quadro de globalização que trazem novas regras para a competição entre as nações, que trazem novas regras para a organização das empresas, em termos também do seu resultado, do produto que podem apresentar a este mundo, nestas novas demandas, nesta nova forma de organização empresarial, em que o capital financeiro, o portfólio dos bancos, torna fluido o controle dos grandes grupos e torna, então, até complicado continuar falando em nações, quando as suas fronteiras físicas não são mais fronteiras econômicas, em que as questões todas de mercado, comércio, tecnologia, cultura, passa a ser também global, ou globalizado, né?
os 2 grandes shows que nós vamos ter foram os shows que os asiáticos acabaram de ter ou os ingleses acabaram de ter. Essa é a realidade, esses valores nos formam. Agora, nós não somos ingleses, não somos asiáticos, podemos ser de origem, nossos ancestrais. Agora, temos de buscar uma viabilidade para o nosso projeto. Deixe-me agora voltar novamente a pedir licença. O que é possível fazer, preparando o século XXI, já agora? Vamos para um quadro onde eu posso ter um pouco mais de domínio, porque profissionalmente estou na área do trabalho há 25, 26 anos. Qual os grandes pontos que nós divisamos e as grandes dificuldades para construir a trajetória, no que se refere ao mundo do trabalho? O primeiro grande problema é a debilidade da sociedade civil. Eu comecei mostrando que nós demos um exemplo como sociedade civil, mas nós somos inconstantes. Nós agimos com ondas. Nós já conseguimos grandes coisas à medida que nos organizamos. Mas nós temos uma sociedade civil ainda débil, ainda pouco participante no cenário nacional. Um outro grande problema no mundo do trabalho é a predominância do modelo neoliberal. Ele, em 2 anos, ocasionou, ou em 3, porque temos de voltar um pouco no tempo, principalmente para a campanha eleitoral, ele foi uma espécie de vitorioso, uma espécie de lavagem cerebral que impregnou muitos corações, muitas mentes e se tornou referência, principalmente na chamada mídia, nos formadores de opinião. Então, outro grande problema. Existe só um modelo. Ele pode estar superado na experiência inglesa, na experiência francesa, na experiência não mais republicana, democrata nos Estados Unidos, mas ele teve uma grande força, tem uma grande força. Um outro grande problema, uma recessão persistente, que tinha 12 anos e que tinha objetivos. Ela era parte de um modelo de solução de problemas. Era um modelo importado que, através de mecanismos de política monetária, principalmente, se buscava diminuir o nível de atividade e esperando que, num determinado momento, isso decretasse a estabilidade dos preços. Tínhamos também as nossas vantagens, as características geopolíticas do Brasil. Um país que, para nós é mas que pode ser ao mesmo tempo muitos, porque enquanto uma parte já está olhando para o século XXI, outros ainda não tiveram acesso, quem sabe, a benefício do século XIX. Então,
essas características onde algumas comunidades podem ficar isoladas ou parcialmente isoladas das grandes transformações, porque passam principalmente as regiões metropolitanas. Então, essas características eu vejo como vantajosas. Então, esse cenário, sociedade civil débil, predominância de um modelo neoliberal, a meu modo de ver, superado internacionalmente, uma recessão persistente e inútil, as vantagens geopolíticas num país grande, de um dos poucos países grandes no mundo, que não podem ter necessariamente como modelo as Letônias da vida, ou as Indonésias, no que se refere ao tamanho, a como os problemas acontecem, pensando na população, no conjunto da população e no conjunto do território. Bem, face a isso era preciso ter uma proposta que fosse anunciadora do próximo milênio e que fosse, então, a nossa contribuição para a construção desse futuro. Então, o que fazer? A grande mudança que aconteceu na área do trabalho, pelo menos na sua cúpula governamental, no último ano, foi a instalação do chamado Conselho Nacional do Trabalho. Se nós queremos uma sociedade civil forte, se nós queremos e percebemos que a sociedade está buscando novas formas de organização, se cidadania é o valor ou a virtude da última década do século XX, como a cidadania pode gerir e estabelecer as metas no mundo do trabalho? Então, a proposta, já em andamento, é que hoje o Ministério do Trabalho não é criação de um ministro, não é posição de um ministro. Existe um conselho, esse conselho é feito tripartite, um modelo não do século XXI, um modelo de 1921, se eu não me engano, quando foi criada a Organização Internacional do Trabalho, ou mais da década de 20, se não é, não sei se foi precisamente no ano de 21, onde estão presentes para formular, para pensar o futuro na questão trabalho, estão presentes as organizações de empregadores, todas, indústria, comércio, transporte, agricultura, bancos, as organizações sindicais, as centrais sindicais, estão os ministérios que dizem respeito ao presente e ao futuro. Então, trabalho, tem os ministérios empregadores, agricultura e indústria e comércio, mas os que têm de preparar o futuro, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, esses representantes do governo. E, na situação específica brasileira, tem de ter algum tipo de representação daqueles que não estão no mercado, daqueles que não são organizáveis ainda, os chamados excluídos, que são a maioria da população brasileira. Então, quem pensa nesse mercado informal, ou quem pensa nessa representação, normalmente são os nossos colegas advogados, então está lá a OAB ou a CNBB. Então,
presença dessas duas entidades para representar os inorganizados. Esse órgão tem de pensar emprego para 150 milhões, ou seja, eu acho que temos de pensar para mais, para uma população daqui de 20 anos para frente. Em pensar as transformações que esse mundo deve ter, ou que o nosso mundo particular deve ter, em termos de organização de emprego, em termos de organização de sociedade, em termos de esse novo mundo da relação capital-trabalho. Essa é a primeira coisa. Agora, não foi a primeira coisa que nós anunciamos. Nós anunciamos que havia necessidade de pensar em novas formas de contrato. Aquela questão do individual presente no mundo do século XX exigia agora, quando as pessoas se manifestam também coletivamente, exigia um novo instrumento. Este instrumento, o movimento sindical batizava de contrato coletivo de trabalho. Então, inicialmente, começamos o debate, pedimos às organizações sindicais e empresariais que em 60 dias dessem suas posições, suas propostas. E agora, via circuito de TV executiva da Embratel, estamos a cada quinzena discutindo o que já está superado em termos de legislação trabalhista ou de organização capital-trabalho e como construir um novo sistema de relações capital-trabalho. Não temos a pretensão de, até o final desse governo, deixar isso pronto. Primeiro porque, como se trata de uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural, isso vai depender de como empresas, sindicatos, outras formas de expressão da sociedade, isso também aqui já foi discutido. O sindicato tradicional está perdendo espaço em outros países. O nosso sindicalismo, com mais de 12 mil sindicatos, não está preparado para a negociação de um contrato coletivo. Não pode existir 12 mil contratos coletivos brigando um contra os outros, né? Vai ter de ter tudo uma reorganização das formas de expressão política do mundo sindical e assim por diante. Como resolver a outra questão? Havia uma recessão de 12 anos. Então, o Ministério do Trabalho, permanecendo como parte da equipe econômica, a proposta era: nenhuma política recessiva pode ser apresentada sem as compensações possíveis para os que vão sofrer malefícios dessa política recessiva. E, dentro do figurino existente, o que se propunha era um aprofundamento da recessão ou tentar usar a potencialidade já existente no país para uma fase de crescimento e, com os ganhos que se pode ter numa economia em crescimento, atacar as causas daquela inflação persistente. Foi escolhido esse modelo. As três equipes que se sucederam na testa de Fazenda e Planejamento não modificaram isso, né? Teve nuances, teve diferenças, mas a proposta é:
não dá para refrear um país que tem potencial, que pode crescer, que tem mercado para mais, que tem mercado externo para mais, que pode abrir suas fronteiras, rebaixar suas tarifas e, mesmo assim, as importações que virão serão para o crescimento, com exceções, lógico, dos carros importados, mas virão importações de máquinas para a remontagem do parque industrial. Bem, tudo isso foi apresentado como saída. Então, passamos a trabalhar efetivamente dessa maneira. Há mais coisas, né? Mas a ideia era trabalhar no subtítulo da proposta para a conferência de hoje. O que fazer agora? Né? O que fazer agora é possível. Né? Nós estamos demonstrando que, de país sempre otimista, de país sempre pensado como o país do futuro, este país tem não só potencial, ele tem também a possibilidade do renascimento da esperança. Eu sei que as dificuldades criam problemas, afetam o ânimo, podem destruir propostas e projetos, mas nós, olhando para esse país, olhando para o que nós estamos fazendo, não governo, o que nós estamos fazendo com o povo brasileiro, é possível começar a construir o futuro. Desde que essas também sejam as tendências que nós queremos. Quando falamos de globalização, nós não temos nenhum banco brasileiro que possa competir hoje no conjunto do capital financeiro internacional no projeto de globalização. Das nossas empresas nacionais, possivelmente só 2 têm essa característica, mas são estatais: a Petrobras e a Vale do Rio Doce, que já são empresas com vocação globalizadas, operam em todos os mercados, são eficientes na sua relação em termos do restante do mundo. Agora, as outras, as empresas de outros países que aqui operam, lógico que tem toda essa viabilidade, algumas delas já participam desse processo de globalização. Agora, o que importa é começar a ver um país de 150 milhões de habitantes começando a encontrar espaço, não tendo medo do século XXI e construindo sua trajetória para chegar lá. Isso é possível. Isso é possível. As virtudes principais desse século, ou que nós antevemos, as transformações podem até alterar o conteúdo dessas promessas, estiveram norteando, principalmente num aspecto mais empresarial, a visão das nossas conferências, das nossas dúvidas, nestes dias, através dos conferencistas, dos expositores e das perguntas. Agora, nós não estaremos fora do século XXI. Isso é impossível, é fisicamente impossível. Agora,
a trajetória, o que fazer a partir de agora é ir definindo. As empresas já sabem. A maioria das empresas já sabe. Possivelmente cada um de nós já está tendo seu projeto, já está construindo esse futuro, está pensando para ultrapassar essa década. É preciso que, no coletivo, nós vejamos que também isso é possível. Há uma grande dificuldade. Nunca nós pensamos governo nesse quadro. Né? O governo sempre é o atrasado, porque ele só se moderniza através dos processos eleitorais, mas só se moderniza a partir que os investimentos passam a sendo feitos no aprimoramento desse capital humano, no aprimoramento dos recursos humanos que vão trabalhar na área de governo. Nós tínhamos um modelo que privilegiava, inclusive, essa inserção no mundo do futuro. Quando a gente verifica que o Brasil era um dos potenciais lançadores de foguete, visitando a base de Alcântara, a mais bem situada, porque praticamente em cima do Equador, para uma atividade de grande resultado em termos econômicos, mas com cientistas, com militares, com doutores, toda a tecnologia se definindo, e o modelo, de alguma forma, se estiolou com a falência do Estado. Agora, certamente isso vai nos levar a algum atraso numa das ciências do futuro, nas ciências do espaço. Agora, era impossível continuar investindo da mesma maneira enquanto não se investia na educação básica, na saúde, e tudo estava deteriorado e, infelizmente, continua ainda muito deteriorado no atendimento imediato ao cidadão. Então, há toda uma fase de reconstrução do Estado. Agora, as potencialidades existem e eu quero encerrar dizendo que a principal potencialidade que nós temos aparece nessa nossa capacidade organizativa. O principal sinal de civilização, de avanço nesse país, está sendo dado por uma coisa que no passado foi feito na Idade Média por outros cidadãos, né? As chamadas leis dos pobres na Idade Média. Hoje é a ação da cidadania pela vida e contra a fome. Esse é um exemplo. A trajetória é possível. Esta é a possibilidade de transposição do subdesenvolvimento, da pobreza, da miséria, da reconstrução, num sentido social. Esse é o verdadeiro Estado, porque é um Estado organizado pela cidadania. Ele é construído em organizações de bairro, em ações individuais ou coletivas, mas mostra a possibilidade, mostra a promessa de um futuro melhor. E, felizmente, nessa nossa trajetória para o século XXI, nós vivemos num país que pode ter exemplos tão dignificantes, tão puros, tão entusiasmantes como esse. E é a partir dessas viabilidades
é que nós vamos construir o próximo século. Muito obrigado. Senhoras e senhores, as palavras valiosas e apresentadas com sabedoria por Sua Excelência o senhor Ministro do Trabalho, Walter Barelli, parecem conduzir ao clímax da proposta deste terceiro Fórum Internacional de Administração, cujo tema, rumo ao século XXI, propõe a procura de um mundo melhor. A esperança que o ministro Barelli transmite a esse plenário atento é realmente um estímulo para que, solidários, cada um de nós brasileiros possa contribuir para o alcance dessas propostas e desses objetivos que estão muito acima do que seria o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. É muito mais buscarmos o desenvolvimento de nós mesmos, de cada um e de todos solidários. Nós queremos agradecer, sensibilizados, ao ministro Barelli, que acudiu ao convite da organização do seminário, e vamos, portanto, encerrando esta sessão, já que a partir de agora haverá a solenidade de encerramento. Queremos agradecer a Gilda Nunes, presidente, e a Wagner Siqueira, coordenador-geral desse congresso, pelo privilégio que nos concedeu, e apresentar-lhes as nossas congratulações pelo extraordinário êxito desta realização. Muito obrigado. As perguntas serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor ministro, que poderá, em outra oportunidade, respondê-las. Muito obrigado. Do controle de som, que deixasse os microfones ligados. Compondo a mesa, tenho o prazer de convocar o excelentíssimo senhor ministro-chefe da Secretaria de Administração Federal, Dr. Romildo Caim. Convoco a administradora Gilda Nunes, presidente do terceiro Fórum Internacional de Administração. Convoco, sim, o administrador Mariano Zambrano, presidente da Organização Latino-Americana de Administração. Em seguida, o administrador Gilmar Camargo de Almeida, presidente do Conselho Federal de Administração. Os copatrocinadores desse terceiro Fórum Internacional de Administração, o administrador Juliano Schmidt, do Conselho Regional de Administração do Estado de Santa Catarina. O administrador Roberto Cardoso, do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo. O administrador Sérgio Pereira Lobo, vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Paraná, na impossibilidade da vinda do próprio presidente.
o administrador Geraldo Caravantes, presidente do Conselho Regional de Administração do Estado do Rio Grande do Sul. É com prazer que convoco o administrador Walter Lemos, presidente da OLA no Brasil. Em seguida, o nosso emérito coordenador-geral, deputado e administrador Wagner Siqueira. Convoco outro sim à mesa o Dr. Gastão Filho, diretor executivo do Centro de Estudos Avançados em Administração. Completando a mesa, convoco o professor João Quinelato Filho, vencedor do prêmio Monografia em Administração, Belmiro Siqueira. Composta a mesa, é com prazer e honra que passo a palavra ao excelente senhor ministro-chefe da Secretaria de Administração Federal, Dr. Romildo Caim. Excelentíssima senhora doutora Gilda Nunes, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e presidente deste fórum, deputado Wagner Siqueira, coordenador-geral desse terceiro Fórum Internacional de Administração, demais componentes desta mesa, autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores. Eu não poderia, como gestor do órgão central da administração pública no Brasil, deixar de aproveitar esta oportunidade ante o grande significado deste evento e o nível de qualidade dos participantes que aqui estão, deixar de roubar dos senhores alguns breves minutos para deixar a reflexão de todos algumas considerações que julgo meu dever fazê-las agora nesse encerramento, para que levem consigo. De início, eu quero agradecer o honroso convite que me foi feito para participar dessa cerimônia de encerramento do terceiro Fórum Internacional de Administração e parabenizar não apenas o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, como também o Conjunto Universitário Cândido Mendes e os demais copromotores deste fórum, pelo sucesso que aqui foi alcançado. Na realidade, eu, como secretário da Administração Federal, deveria, e era esse o meu desejo, estar presente a todas as atividades deste fórum, que, segundo fui informado, além da sua organização impecável e da competência dos conferencistas que aqui estiveram, contou com a participação efetiva desta seleta audiência nos debates sobre esses temas de tão grande relevância para todos nós. A proximidade da virada do século tem ensejado uma série de transformações no mundo. O avanço tecnológico, que introduziu
a humanidade na era da informática foi mais veloz do que a capacidade de adaptação das sociedades a essa nova realidade. Exemplo disso é a massificação do uso do computador, que se reflete de forma cada vez mais intensa no comportamento individual, nas relações interpessoais e no funcionamento das organizações. À medida que o indivíduo incorpora as novas tecnologias à sua rotina, adquire uma relativa autossuficiência e, consequentemente, tende a substituir as relações grupais de trabalho pelo isolamento. Mas já aquele que encontra dificuldade em assimilar essas inovações sofre um processo de marginalização, uma vez que não é capaz de acompanhar a evolução do seu grupo. A antecipação do futuro, sem que fossem resolvidos os problemas básicos do presente, tem produzido efeitos colaterais em todas as nações, que, independentemente do estágio de desenvolvimento em que se encontram, enfrentam hoje dificuldades semelhantes em oferecer à sua população condições ideais de emprego, saúde, segurança, além de satisfação de outras dessas necessidades. No Estado brasileiro, além dessas sequelas, as transformações esbarram em uma base administrativa tecnologicamente defasada e operada por uma estrutura desmotivada e insegura, consequência do desaparelhamento da máquina estatal pelas sucessivas chamadas, ou que se convencionou chamar, reformas administrativas, decididas em caráter emergencial, muitas vezes com a adoção de medidas imediatistas e antissociais. Como construir um Estado eficiente se os recursos humanos estão catatônicos diante do colapso da maioria dos sistemas organizacionais a que estão vinculados? Tanto no que diz respeito às oportunidades profissionais, quanto às condições de trabalho que lhes são oferecidas. A par disso, paralelamente, a sociedade brasileira encontra-se imobilizada pela dificuldade de enxergar caminhos para obter do Estado o desempenho necessário à satisfação das aspirações mínimas do segmento a que ele serve e deve bem servir, por definição. O desaparelhamento do Estado afeta a todos nós. Quer quando desassiste o necessitado, quer quando, por falta de controle das suas ações, propicia o saque por parte de inescrupulosos e oportunistas. Assim, é desse modo que multidões vão ficando à margem dos benefícios que o progresso deve trazer. Por outro lado, os esforços no sentido de modernizar o Estado não devem dar ensejo a alterações casuísticas e passageiras, ou a meras incorporações de artefatos inovadores. Uma tentação sempre presente no esforço de apresentar-se bem ao público. Há que se ter consciência, e mais que a consciência, a vontade política de se ajustar à estrutura operacional à nossa realidade, criando-se bases estáveis para que a superação dos entraves no desenvolvimento de nossa máquina administrativa
não sofra a solução de continuidade quando de eventuais reformas. Para alcançar a eficiência administrativa exigida pela sociedade, é preciso criar mecanismos que incentivem a profissionalização, o aprimoramento, a melhoria da qualidade dos servidores. Realocar os recursos humanos disponíveis de maneira técnica, adequando-os às funções a serem desempenhadas. E tudo isso requer investimentos. Só assim, os países têm conseguido superar seus problemas nessa esfera. Deve-se impulsionar a mudança de atitudes de forma a dignificar a função pública, respeitando, acima de tudo, o cidadão. Esta é atualmente uma das diversas contradições que o governo enfrenta. Falamos em dignificação da função pública e respeito ao cidadão. E estamos vivendo um impasse de encontrar uma solução justa, legal e factível para o problema de milhares de demitidos no governo anterior. Devemos refletir todos sobre as possíveis formas de contribuirmos para que o Estado possa cumprir adequadamente o seu papel. E aqui eu lembraria que nos faltam um dos mais elementares direitos do cidadão: o direito à estabilidade da moeda. Direito esse que permitiria ao cidadão comum vislumbrar e programar a construção do seu futuro. Compete ao governo substituir erros do passado por uma atitude administrativa ágil e proficiente, voltada integralmente para a extinção das graves dificuldades que agridem a sociedade, dentre as quais a ausência de perspectivas para o cidadão. Já o servidor público compete buscar superar a apatia em relação às suas responsabilidades funcionais, restabelecendo a ética e o profissionalismo que devem pautar a sua conduta. E a sociedade, usuária e mantenedora do serviço, cabe conscientizar-se do seu dever, não apenas de exigir, mas também de participar de modo responsável e maduro da remodelação estrutural e cultural do Estado. Meus senhores, os desafios são muitos. Hoje, a dificuldade em nos mantermos atualizados em qualquer campo do conhecimento demanda que os assuntos sejam abordados cada vez mais sob uma ótica multidisciplinar. E é justamente isso, sob esse ponto de vista, que iniciativas como estas, do Fórum Internacional de Administração, apontam o caminho que deve ser seguido. Em outras palavras, mais do que nunca, é através da união de esforços, da vontade política e da solidariedade. União essa de esforços que tem se mostrado tão expressiva nessa campanha que foi, a que se referiu aqui o ministro Barelli, anteriormente, contra a fome e a miséria. São exemplos dessa natureza, uma união semelhante, a vontade política e a solidariedade. Somente com isso, construiremos a sociedade justa e desenvolvida que ainda estamos a dever às próximas gerações. Muito obrigado.
É com prazer que, após a brilhante apresentação, o excelentíssimo senhor ministro-chefe da Secretaria de Administração Federal, Dr. Romildo Caim, que a coordenação convida para fazer parte da mesa o Dr. Luiz Augusto Costa Leite, presidente da Comissão Técnica do terceiro Fórum Internacional de Administração. Acaba de ser informado. Já está subindo. Completa a mesa. Passo a palavra, sem maiores delongas, ao presidente do Conselho de Administração, Dr. Gilmar Camargo de Almeida, para a entrega do Prêmio Monografia em Administração, Prêmio Belmiro Siqueira. Com a palavra, o Dr. Gilmar. Senhores ministros, senhores componentes da mesa, anualmente, o Conselho Federal de Administração concede certificado e medalha do Prêmio Belmiro Siqueira a um administrador. Administrador esse escolhido por uma comissão de conselheiros com participação da Federação Nacional dos Administradores. Belmiro Siqueira, que concedeu o nome à premiação e patrono de nasceu na cidade de Ubá, em Minas Gerais, e faleceu em Porto Velho, Rondônia, onde se encontrava a serviço do Conselho Federal de Administração a 28 de novembro de 1966. Entusiasta da nossa profissão, Belmiro Siqueira muito fez por ela e estava sempre pronto a colaborar com aqueles que o convocavam para proferir palestras, tendo viajado por todo o território pregando aquilo que acreditava, com muita esperança e dinamismo. Belmiro Siqueira afirmava: não pedi para nascer, vou morrer sem querer, mas enquanto viver, quero viver gostosamente. Faleceu quando era vice-presidente do Conselho Federal de Administração e estava no exercício da presidência. Em 1988, para homenageá-lo, foi instituída pela Resolução Normativa do Conselho Federal de Administração, número 79, a Medalha Belmiro Siqueira. Posteriormente, no ano de 89, algumas alterações foram introduzidas na premiação, resultando dessas modificações a Resolução número 89 do Conselho Federal de Administração. E seguindo os requisitos que constam das referidas resoluções, o Conselho Federal de Administração, neste ano de 1993, após recebido as indicações dos conselhos regionais e feita apreciação dos currículos e trabalhos de cada um dos concorrentes, escolheu o administrador João Quinelato Filho, graduado em Administração pela Faculdade de Ciência Administrativa de Lins, São Paulo, pós-graduado em Gerência Empresarial pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, escritor, professor e pós-graduado pela UNB, consultor de várias empresas e secretário de Desenvolvimento Organizacional e Administrativo do Conselho de Justiça Federal. João Quinelato Filho foi professor da Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis de Lins, da PUC, do Distrito Federal, da Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração, cadeira número 43,
fundador e presidente do Grupo de Estudos e Pesquisa em Organização e Métodos, GEPOM, um nome gravado na galeria de baluartes de organização e método no Brasil. Realizou 45 seminários sobre os temas OIM integrada à informática e problemas e soluções na administração. Autor de diversos artigos relacionados com a administração, publicados em jornais e revistas, e autor dos livros já publicados: OIM integrado à informática, A arte de organizar para informatizar e as 7 ferramentas do administrador. Com estes itens que ressaltamos do currículo de João Quinelato Filho, o Conselho Federal de Administração outorgou e concedeu o prêmio Belmiro Siqueira 1993 a João Quinelato Filho. Para entregar o certificado e a medalha Belmiro Siqueira a João Quinelato Filho, gostaríamos de convidar o administrador Belmiro Siqueira, Wagner Siqueira, filho de Belmiro Siqueira, para fazer a entrega da premiação. Senhores ministros, autoridades presentes, meus colegas, minhas colegas administradores, neste momento, talvez o mais importante da minha carreira como administrador, com louvor, eu quero render o meu tributo de homenagem e gratidão a Belmiro Siqueira, aquele que teve a coragem de semear. Ele lançou a semente, um homem de fé. Talvez ele não tenha colhido tanto como se esperava, mas quem semeia não é sempre aquele que colhe, e nós aprendemos com ele essa consciência. E ele deixou muitas mensagens, e uma delas seria de que o administrador tem que ter o discernimento para perceber o perfil do inimigo da ciência da administração. Então, o perfil do inimigo da administração, da ciência administrativa, seria, sem dúvida alguma, a cultura brasileira, a cultura organizacional que nós somos obrigados a conviver. Um país com 30 milhões de analfabetos adultos, um país com toda sorte de problema, embora configurado entre as 10 maiores economias do mundo, alguma previsão que para o ano 2000 nós estaremos configurando entre a terceira, quarta economia do mundo. Nós sabemos que o Brasil é um gigante desajeitado. O Brasil tem problemas, fundamentalmente nessa área, de valorizar a cultura. A cultura saiu por um lado errado. A cultura acabou sendo, a maioria assimilou-se uma cultura do desperdício, até de corrupção, e isso aí tem desintegrado as pessoas. As pessoas têm sido fragmentadas em todos os níveis da sociedade, e, logicamente, não permitindo que eles criassem alguma coisa. Eu vou ser muito breve, eu quero ser muito breve, mas eu não poderia deixar de citar, além do exemplo de Belmiro Siqueira, Albert Sabin, que faleceu esse ano. Quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, quando ele desceu no aeroporto do Galeão, ele sabia que estava descendo no aeroporto de um país subdesenvolvido. Então, ele não esperava grande festa, ele não esperava recepção de imprensa. Mas quando ele começa a descer as escadas do avião, ele viu ali repórteres, fotógrafos, radialistas, ele ficou impressionado. Câmeras de televisão, ele disse para o assessor dele: acho que nós estamos descendo no país errado. E quando ele começa a descer a escada, ele foi empurrado. Era a seleção brasileira que estava chegando. E aí então, Paulo César Caju deu entrevista para todo mundo, e Albert Sabin ficou ali assistindo. Nenhum repórter sequer entrevistou Albert Sabin. Aí ele olhou para o assessor dele e disse: não,
o país é esse mesmo. Então, eu como não disponho de tempo, mas eu queria dizer que o administrador, embora com todos esses problemas, ele tem que ser firme na meta e maleável nos meios. Ele tem que discutir ideias, ele não pode mais discutir fatos consumados. O que se passou, passou. Ele precisa entrar nessa esfera da discussão de ideias, não ficar reivindicando tanto posições através de leis, e sim através de resultados. O que a sociedade espera de nós é resultado. Nós impormos por produtos, por uma proposta com credibilidade. Essa seria a nossa posição. E mantermos, no mínimo, a ética. E qual o conceito de Aristóteles de ética? É cada qual cumprir a sua finalidade. Os meios governamentais cumprindo as suas finalidades, os CRAs do Brasil cumprindo as suas finalidades, e sempre com um projeto lógico. Nós temos que acreditar, seguir o exemplo de alguém que creu. Belmiro Siqueira deixou um exemplo, era um homem de fé, e ele provocava nas suas andanças a ação. Ele já sabia que na rotina ninguém mais tem segurança. Há muito tempo atrás, quando se descobriu o cavalo, a humanidade demorou 2000 anos para descobrir o arreio. É um fato real. Hoje, a evolução tecnológica nos impõe uma capacidade de desmobilização muito grande e conhecermos o perfil do nosso inimigo. E para isso, como nós não dispomos de tempo para falar das nossas teorias, dos nossos livros que publicamos, nós devemos lembrar do autor e consumador da fé, aquele que disse um dia que seja concedido segundo a sua fé. Ele inspirou Belmiro Siqueira, ele inspirou todos aqueles que realizaram. E dentro dessa fé tem que haver integridade. Nós precisamos estar íntegros, completamente alheios de todo ato corruptivo e de todo problema que nos assiste nesse quadro do país. E aí, então, nós vamos conseguir fazer muita coisa. Então, a minha mensagem, breve, muito curta mesmo, é que nós acreditamos no autor e consumador da fé, aquele que nos inspirou e que nos inspira a ter integridade, porque não podemos estar fragmentados para assessorar um país que é dependente da administração. É um gigante desajeitado e nós temos grande lugar nessa história. E para encerrar, eu quero deixar uma frase que até eu construí de ontem para hoje, que administração sem ação é tapeação. Talvez seja essa a mensagem que eu criei para deixar, que nós tenhamos que ter ação, montar o nosso projeto lógico, porque a execução, o projeto físico é a execução do projeto lógico. Essa FIA, ela foi programada, alguém pensou, alguém idealizou, e ela se efetivou através desse projeto lógico. Então, a mensagem é essa: ação, primeiramente a fé, temos que ter as nossas teorias, e ação, e administração sem ação vai continuar sendo tapeação mesmo. Então é só isso, e que Deus os abençoe.